é um prazer estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira. Antes da gente começar a nossa reunião, eu vou dar alguns recados, tá? A nossa reunião está sendo gravada, então ela vai ficar disponível no YouTube daqui mais ou menos 2 dias, né? Para quem gostou e quiser rever, ou mesmo indicar para alguém assistir. Durante a palestra, a gente pede para não abrir os microfones, porque se tiver dúvida, pode anotar ou mandar no chat, porque a gente tem um período no final da palestra para tirar essas dúvidas, tá? Então a gente pede para não interromper, se caso algum microfone for aberto, a gente desativa, e é para a palestrante ter os 40 minutos para fazer o estudo, e depois a gente tem esse momentinho aí de dúvida, alguma pergunta que surgir no decorrer da palestra, tá? Então a nossa palestra hoje, o tema é a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Quem vai trazer para a gente é a Regina, né? Seja muito bem-vinda, Regina. E agora a gente vai fazer a nossa prece antes dela começar, tá? E depois vou dar a palavra para ela se apresentar. Então, eu vou pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade, Senhor, mais esse estudo, mais esse aprendizado nessa noite de quarta-feira. Pedimos, Senhor, que intua a nossa palestrante para trazer o estudo de uma forma clara, para a gente conseguir compreender e aplicar no nosso dia a dia. Agradecemos também, Pai, o auxílio, né, que nos tem sido oportuno nesse momento de aprendizado, de crescimento, nessa oportunidade do nosso planeta. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Regina, seja muito bem-vinda à nossa palestra, né? É a primeira vez aqui com a gente na quarta-feira, é um prazer imenso, né? Já agradecemos a sua disponibilidade, todo o seu carinho com a gente, né? E seja muito bem-vinda aqui à nossa reunião. Obrigada, que isso. Obrigada, Raquel, obrigada, Leandro, obrigada, Pedro, não sei se o Pedro ainda está aí, sempre nos traz essas músicas maravilhosas que tocam o nosso coração. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje. E ao final, igual a Raquel falou, a gente bate um papo, troca ideias, experiências e conversa mais. Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje é a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Vamos fazer breves considerações, né? Antes de iniciar na questão da evangelização, nós vamos falar da educação. Segundo Kardec, há 2 tipos de educação. A que nos faz instruídos e a que nos faz sermos pessoas de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Está no comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos. Então, nesse sentido, é preciso diferenciar a educação de instrução na seara do Evangelho. Veja bem, não estamos falando aqui pedagogicamente, estamos falando na seara do Evangelho. Então, diferenciando, temos que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, tá? Em obras póstumas do Kardec. Então, instrução, né, é entendida como a técnica de ensino e aprendizagem, desenvolvimento de competências e habilidades, aquisição de informações. Já a educação, nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, é compreendida como algo mais amplo, com conhecimentos da vida e para a vida, formando e reformando o caráter daquele que busca tal caminho, transformando o próprio espírito para o bem. Essa é a educação. Então, nesse sentido de educação, qual que é o referencial, o melhor professor, né, que nós temos? Que trouxe para a gente, é nosso mestre, né, e trouxe para a gente, né, o Evangelho. Então, temos que evangelizar, vem do Evangelho, a boa nova, as boas notícias. E quem trouxe essa boa nova é Jesus, o nosso mestre, né, que demonstra que o amor
deve ser a base das nossas ações. Ele nos ensina sempre, sem desistir incansavelmente, a todo instante. Mesmo a gente, né, algumas vezes, não sendo bons aprendizes, né, precisando reaprender. Então, evangelizar seria algo como divulgar o ensino que Jesus nos legou. Ensinar o que é amor segundo o Mestre. O amor de Jesus nos legou, entre tantas coisas, também o Espiritismo. Tantas coisas boas, também o Espiritismo. Com o Espiritismo nos instruímos e, principalmente, igual a gente viu que é bem mais amplo, devemos nos educar. Afinal, o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma nos padrões do Divino Mestre. E uma fase muito interessante, que é atribuída ao emérito educador e espírita brasileiro Leopoldo Machado, diz assim: a educação da infância é a maior obra do Espiritismo. E aí, nós temos a evangelização da criança e do jovem, né? O que é essa evangelização, essa educação, essa formação, né? Então, temos que a transmissão de conhecimento espírita e formação moral inspirada no Evangelho. Evangelho, né, trazido por Jesus, que é o nosso modelo de perfeição. Vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. É o ensinamento espírita da moral, né, da moral evangélica. O que é evangelização espírita? São ações voltadas ao estudo e à prática da doutrina espírita. É o meio de cultivar no espírito da criança e do jovem, desde o alvorecer da vida, desde o início, cultivar nesse espírito o entendimento da prática das boas obras, da fé em Deus, do amor ao próximo e de valorizar as oportunidades recebidas. Aquisição da moral, né, para que ela atinja a maturidade consciente de suas conquistas espirituais. É envolver esse educando, essa criança, esse jovem, numa atmosfera de responsabilidade. É reforçar o respeito à vida, ao trabalho construtivo com e para o próximo, a importância da integração consigo mesmo, com os outros, com o próximo, com Deus. E também é uma forma de preparar o ser humano para todos os momentos da vida, sempre nos postulados do Evangelho, sempre inspirado no Evangelho. A evangelização transforma e permite que a criança e o jovem tenham um olhar sensível para o outro. O que mais, né, que a evangelização espírita é? É ofertar às crianças e aos jovens compreender as leis que regem o universo à luz da doutrina espírita. É oferecer ao evangelizando a oportunidade de se perceber como responsável pelos seus próprios atos, sejam eles bons ou ruins. Ele vai se perceber como o responsável por suas ações, suas atitudes, suas escolhas, e pela mudança positiva do meio em que ele vive, a fim de buscar a perfeição a que todo espírito está destinado. A evangelização espírita da criança e do jovem é a melhor contribuição ao processo evolutivo desse espírito que está chegando agora, que está reencarnando. É a melhor oportunidade que pode ser oferecida para esse espírito. Eles terão a oportunidade de, desde cedo, ter contato com o Evangelho, com os ensinamentos do Cristo. A criança e o jovem evangelizados contam com significativa bagagem de luz para a vida toda. Eles vão levar esse conhecimento que desde cedo eles aprenderam para a vida toda e para outras vidas também. Tamanha a importância e o impacto que a evangelização reflete na criança e no jovem. A criança que se evangeliza é adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Né? Mensagem de Bezerra de Menezes em Sublime Sementeira. É tão importante esse início, né, essa evangelização da criança e começar cedo, que já temos casas espíritas que tem evangelização de bebês, evangelização no ventre.
Claro que, né, o bebê não vai absorver, né, nenhum conteúdo, mas vai reforçar laços afetivos, né, e memória afetiva a gente leva para a vida toda. E como é importante. E aí, a evangelização como suporte. Ela é o suporte, e nós vamos ver um texto bem interessante de Leopoldo Machado, também Sublime Sementeira, que diz assim: é inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelhecem tortas. As escoras só asseguram o crescimento correto de plantas novas, evitando que seus caules se desviem do rumo certo. É preciso que cuidemos, portanto, da criança e do jovem, plantas em processo de crescimento, ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior. No jovem, ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância, mas no adulto, a tarefa de remodelação é normalmente mais difícil. Né? E a gente vê que depois que nós, já adultos, consolidamos tendências, né, e transformamos tendências, às vezes, em viciações, fica tudo mais difícil quando a gente pensa em um procedimento de mudança, em uma reforma íntima, em uma transformação em sentimento profundo, fica mais difícil. Não é impossível, né? Porque é importante a gente ter em mente que sempre há tempo para se evangelizar e melhorar. Isso a gente não pode desistir. Mas será muito mais, né, fácil, muito mais proveitoso quando se inicia, né, de cedo, na infância e na adolescência. E aí nós vamos entender a função do período infantil, né? A gente vai entender a importância da evangelização, entendendo a função do período infantil. Por que é tão importante esse período infantil? Por que espíritos velhos, vividos, já muitas vezes viciados em erros milenares, já donos de tanta experiência, ainda precisam entrar de novo no ventre da mãe e se fazerem crianças outra vez? Por que será, né? Aí no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, a questão 383, Kardec pergunta assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E eles respondem: encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Né? Eles são mais acessíveis nesse período infantil dessas impressões que recebem. Que impressões são essas? São experiências, são referências, né? São experiências pessoais, culturais, referências familiares, né? O exemplo que arrasta. Essas são as impressões que eles recebem. E eles são mais acessíveis. Então, esperamos que sejam boas impressões. Na resposta da questão 385, um trecho da resposta fala o seguinte: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Nessa fase da infância, eles são acessíveis, né? Encontram-se receptivos a novas aprendizagens. Eles estão em pleno desenvolvimento psicológico, biológico, emocional, social, espiritual, absorvem elementos de novas culturas, aumentando a bagagem deles. Por isso a importância, a função e a importância desse período infantil, por isso ela ser tão grande, né? Por essa absorção, essa capacidade de entendimento, de absorção, de mudança, de aperfeiçoamento e de correção, se necessário. A questão 109 do livro Consolador pergunta assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E a resposta: o período infantil é o mais sério
e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis, com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não houver feito no lar, então só o processo de provas rudes no mundo pode renovar o pensamento. Então, as impressões positivas que as crianças recebem, né, durante a infância, elas podem ser determinantes em sua existência atual e até impactar nas próximas vidas. Exatamente pelo estado de semiconsciência do espírito encarnado num corpo infantil, suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Ele está mais brando, mais receptivo, mais maleável, mais aberto a todas as influências, mais acessível. E por isso a infância, então, ela é um recomeço, né? A reencarnação, ela é um valioso método educativo de que se utiliza a vida. A criança, a gente não pode esquecer, que é um espírito que recomeça em uma nova existência. Ele é um ser recém-encarnado, mas não recém-criado. Com isso, nessa nova oportunidade reencarnatória, os espíritos podem construir uma nova personalidade, melhor, mais integral, mais sintonizada com o conhecimento do Evangelho. Esse é o momento que ele tem a oportunidade de renovação da vida, de esquecimento do passado. Sabendo que o amor é a chave de transformação do mundo, esse espírito recém-encarnado pode resgatar débitos, mesmo sem saber os que tem, sem se sentir oprimido por algum sentimento de culpa, ou vergonha, ou orgulho, qualquer que seja, praticando o amor pela simples vontade de fazê-lo e não por obrigação. Ele vai entender, ele é um espírito recém-encarnado, né? E quando se tem a evangelização, quando se tem a educação, a formação, ele vai conhecer o amor, ele vai querer fazer o amor por fazer, né? Porque é espontâneo, é natural da criança. Ela quer amar, ela quer ter um olhar para o outro, vai ser natural para eles. Ele tem a chance, essa infância, né? Ela permite ter a chance de conviver mais pacificamente, essa nova encarnação, conviver mais pacificamente com talvez inimigos do passado, que não sabe que tinha, mudando elos e relações, às vezes centenárias. Né? A função educativa da encarnação, como nova oportunidade de fazer, né? Fazer, vamos falar assim, o seu destino, de novas aprendizagens diversas, de resgate de faltas passadas, elas perderiam sentido se o espírito não retornasse, talvez, no corpo infantil, né? Para começar a aprender, para ser educado, para começar do início, do começo mesmo, né? Bem do começo. Infância é um começo. A principal finalidade do espírito retornar, então, no corpo infantil é ser educado novamente. Né? Todo espírito carrega uma bagagem de outras vidas que influencia na forma como age hoje. Né? Ele traz uma bagagem acumulada ao longo de sua trajetória evolutiva. Daí a importância da infância, né? Que nós já falamos aqui, já conversamos, que é a fase mais propícia ao aprendizado, de receber a formação adequada, a evolução desse espírito, e aí ele, né, aprender a agir com amor, né, com o olhar ao próximo, nos ensinamentos e nos postulados do Evangelho. A infância representa a relevante fase do desenvolvimento humano, desenvolvimento e aperfeiçoamento humano, caracterizada por processos formativos essenciais à evolução do espírito encarnado. Ele se torna herdeiro da sua própria história, ele é
responsável, né, por suas ações, herdeiro de sua própria história, agente de transformação do seu meio, né, rumo aqui a toda a perfeição a qual as crianças, nossas crianças, todos nós também, estamos suscetíveis, né? Para tanto, deve contar com o tempo e esforço necessário para a própria evolução. Então, em resumo, nós temos o espírito reencarna para progredir, um resuminho breve, né? Ele retorna no lar onde deve ter afeto e orientação, e aí concedida a ele, né, Deus concede a fase da infância, uma fase mais propícia ao aprendizado, como vimos, né, mais suscetível a aprender. Ele recebe instrução, educação, evangelização, forma-se um espírito, ele encarnado mais fortalecido, né, para essa encarnação, passa por provas e expiações mais fortalecido, né, vai passar por provas e expiações, nós todos passamos, mas ele vai passar mais fortalecido. Espera-se que conclua o projeto encarnatório com maior êxito e sem novos débitos. Retorna à pátria espiritual, onde avalia seu avanço, retoma novo projeto encarnatório, né, rumo à perfeição moral, né, que é o final, mas retoma novo projeto encarnatório, encarna de novo para progredir, né, recebe a orientação. E aí, às vezes, se não fosse, né, não recebesse educação, a evangelização, né, poderia estar mais suscetível a más inclinações, talvez passaria por essas provas, expiações com maior dificuldade, com menor êxito, talvez adquirindo novos débitos, atrasando o seu processo evolutivo, né? Então, a importância da educação, da evangelização, ela pode, né, interferir em todo esse ciclo, né, da criança, do jovem. A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, com que a alma encarnada deve tecer gradativamente acerca da vitória que lhe cabe atingir. Então, nós temos, né, o suporte, de apoio ao projeto reencarnatório dessa criança, desses jovens, né? Todos são suporte, o lar, né, o núcleo familiar, a família, a escola, a religião, e temos aí, dentro da religião centro espírita, a evangelização, né? E para os adolescentes, alguns passam pela evangelização, outros vão direto para a mocidade, que também é o suporte para esse espírito. O adolescente, no caso, vamos falar aqui um pouquinho, porque ele é o indivíduo que já deixou de ser criança, mas ele ainda não é adulto, né? E ele está passando por diversas mudanças de ordem biológicas, psicológicas, sociocultural, que são muito difíceis para esse espírito. É uma fase que não é fácil e que precisam mais do que nunca de apoio, orientação, compreensão, paciência. E aí uma frase muito interessante, né, atribuída a Amélia Rodrigues, na mensagem Evangelização, Desafio de Urgência, do Divaldo: a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita, né? E aí, ainda falando um pouquinho da adolescência, ela é fase de verificação de valores individuais, onde a identidade ainda está se consolidando, ela não se consolidou, ela ainda não se firmou. Aí a importância também da evangelização para os jovens, né? Se manter a evangelização para os jovens, mesmo aqueles que vieram da evangelização infantil, ou aqueles que não passaram por evangelização infantil, mas ter, né, os grupos de mocidade, a evangelização para os jovens. Porque é um momento, a identidade deles está se consolidando. E aí, depois, entrando na fase adulta, com essa identidade consolidada, né, pode ter já uma influência e interferir nas ações, nas atitudes, nos demais projetos encarnatórios.
Uma boa evangelização na infância pode oferecer boas bases para o jovem, mas não pode garantir menores dificuldades ao adolescente, pois cada ser guarda um projeto encarnatório diverso. Claro que ele vai passar por todas as dificuldades da adolescência, né? Todas aquelas dificuldades de mudanças psicológicas, sociais, de comportamento. É uma fase difícil, mas vai dar uma base boa, um suporte bom, né, para esse jovem. A evangelização de adolescentes é mais um suporte para uma vida plena. Muitas vezes, nos grupos de mocidade, os jovens se sentem em grupo, se reconhecem naquele grupo, sentem à vontade. Alguns colegas são colegas que vieram da evangelização, outros são novos colegas que ele vai fazer ali. E os grupos de mocidade têm muitas atividades, né, que agradam, estimulam os jovens. Então, isso é muito importante para os jovens, para os adolescentes que estão passando nessa fase, e também em fase de consolidação, né, da sua identidade, em fase de aprendizado, em fase também que ainda é amoldável, né, de forma mais fácil. Então, assim, pensemos no amanhã. Devemos lembrar que estamos passando por um momento de transformações, que estamos aqui apenas. Assim, temos que pensar que quando retornarmos, encontraremos um mundo conduzido pelas nossas crianças e o que deixamos e ensinamos para elas. O nosso planeta passa por esse momento de transformação, de mudança, e a gente está aqui de passagem, né? Se retornarmos a esse planeta, vamos encontrar o que foi deixado para as nossas crianças e o que elas deixaram para as crianças delas, e é isso que nós vamos encontrar. O que foi ensinado, o que foi deixado, é isso que, né, se retornarmos a esse planeta, vamos encontrar. Então, a gente tem que sempre pensar, né, o que estamos deixando para elas. Sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento, sobre a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. Todos os nossos líderes já foram crianças, né? E hoje fazem pelo planeta, cada um tem a sua parcela. E que mais, né, para a gente pensar no amanhã? Saibamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens, orientando-os na estruturação do caráter e da personalidade, sob as diretrizes do ensinamento do Cristo, à luz da doutrina espírita. Dessa forma, estaremos contribuindo para a formação de adultos mais equilibrados e mais conscientes de suas responsabilidades diante da construção do mundo do terceiro milênio. A importância, então, da evangelização da criança, do jovem, é de máxima relevância, né? Por ser a infância de hoje o elemento social do futuro que constituirá a nova humanidade, desde já programada, né, na construção do mundo do terceiro milênio. O homem será o que da sua infância se faça. E aí a gente tem algumas reflexões, né? Quais têm sido as impressões que os nossos filhos têm recebido em suas infâncias? E essas impressões que eles têm recebido, têm lhes auxiliado ou não nos respectivos adiantamentos? São reflexões para a gente pensar, né? Mesmo, né, nós que não temos, né, quem não tem filho, a gente temos novas formações familiares, alguns têm um contato muito próximo, convivência com sobrinhos, afilhados, nós, quem é evangelizando, né? Quais são essas impressões? Qual a nossa parcela de contribuição e exemplo, né? Porque o exemplo arrasta, que nós estamos deixando para essas crianças, para esses jovens. E também nós adultos sempre pensamos, né, muitas vezes, eu vou no centro espírita, é muito bom, me sinto bem, preciso ir na reunião, mas e as nossas crianças? Nem sempre, né, para o adulto é bom, eu preciso, eu vou ao centro espírita, reunião espírita, e às vezes a criança, não leva, ele não quer,
mas se é tão bom para mim, não seria bom para ele? Ah, mas ele não quer, não quer ir na evangelização. A gente não insiste, né, que a criança vá na educação formal, na escola. A criança não escolhe, não vai falar, não quero ir para a escola, não vou mais à escola. Né? Mas e a evangelização? Né? Temos que dar a importância que a evangelização tem. Porque a evangelização, ela é para todas as outras vidas, ela é para a eternidade. A importância que ela vai ter, o impacto que ela vai ter na criança e no jovem é para a eternidade. Porque uma coisa que é tão importante, né, para a eternidade, para a vida, para a formação moral daquela criança, do meu filho, do adolescente que eu tenho em casa, porque eu não insisto para ele ir, né, eu não levo. O DIGE, que é o nosso Departamento de Infância e Juventude, do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, está de braços abertos para receber as nossas crianças, os nossos jovens, né? Então, vamos oportunizar, né, esse valoroso, né, esse ensinamento, essa oportunidade tão importante, tão valorosa para eles. Vamos levar os nossos filhos à evangelização, né? Vamos nos preocupar com essa construção do mundo para o terceiro milênio, essa formação moral, né, tão importante para os nossos filhos. Né? Não que a educação formal não seja importante, sim, mas vamos caminhar lado a lado com as duas formações, com as duas educações, né? Nesse período que estamos à distância, isolamento social, a evangelização não parou, a gente continua, né, próximo das nossas crianças, dos jovens, né, as aulas de evangelização continuam online, pela importância que a gente sabe de dar continuidade, de não parar, de manter esse vínculo afetivo com essa criança, né, ainda mais nesse período de tantas incertezas, de dúvidas, até de medos, né, que as crianças, os jovens, né, estão passando também, né, muita coisa na televisão, muita coisa que eles têm esse acesso, né, eles vão tendo esse conhecimento e vão absorvendo, porque eles absorvem todas essas coisas, né. Então a gente não parou, a gente continua, para não perder, né, para que eles não percam esse contato com o Evangelho. Quantos meses já se passaram e aí, nesse isolamento, né, a gente não tem a previsão de um retorno, e aí para a gente não perder esse vínculo afetivo, para a gente não perder esse contato com o Evangelho. Só é possível ensinar uma criança a amar amando, né, uma base bem bacana. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu agradeço a oportunidade de estudo, de aprendizado. Agradeço a todos vocês aqui presentes e vamos, né, conversar um pouquinho, trocar conhecimentos, né. Eu acredito que todo mundo pode contribuir um pouco para o nosso estudo. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa noite, Vou Regina. interromper. Boa noite. Tudo bem? Eu acho que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de se conhecer, mesmo que aqui virtualmente. Muito prazer, viu? Seja bem-vinda à quarta-feira. Obrigada. Muito boa a palestra, tá? Gostei muito, eu sou pai de 2 meninos, então, assim, fiquei muito interessado em todo esse conteúdo que você trouxe para nós, né? Bom, agora a gente vai dar oportunidade a quem quiser perguntar, trocar ideias, né? Ana Paula? Isso. Por favor, fica à vontade. Ei, Regina, eu não podia deixar de participar desse tema, né? Sim. Para quem não me conhece, né, eu também sou evangelizadora, junto com a Regina, né, na casa. E eu adorei a palestra, viu, Regina? Ficou muito legal, muito, né, a gente, realmente é um trabalho árduo esse da evangelização, né, Regina? Porque requer estudo, requer dedicação, e cada vez mais a gente está vendo a necessidade disso no mundo, né? E eu queria colocar, que você falou sobre a adolescência, né? Sobre essa dificuldade, né, que os adolescentes têm. Porque, na verdade,
é uma briga entre o eu, né, o eu espírito e o eu espírito que aprendi um monte de coisa com os meus pais, com as pessoas que me cercam. Mas o eu espírito traz uma bagagem muito grande. Quando ele começa a ter acesso a todo esse eu verdadeiro dele, e a família, e tudo que eu aprendi de moral, e tudo que eu aprendi no meu entorno, começa a ter essa briga do eu espírito, né, antigo, com o eu espírito que posso me transformar. Então, qual espírito eu vou me transformar? O que eu posso mudar em mim? Então, há essa briga. Então, por isso que, muitas vezes, erroneamente, mas de uma forma às vezes carinhosa, a gente chama o adolescente de aborrecente. Porque ele nos aborrece, né? Por quê? Porque é uma briga mesmo. Porque ele é um espírito antigo que traz uma bagagem. Então, essa bagagem que ele traz entra muitas vezes em conflito com a bagagem que ele está ganhando, que ele está recebendo. E aí, qual mala que eu vou carregar? Né? Qual bagagem que eu quero carregar para mim? Então, essa mudança, por isso é tão importante a evangelização, e é por isso que a gente tem sempre que bater na tecla que a evangelização, ela é o futuro, né, dessas crianças, é o futuro desses adolescentes. Então, muitas vezes a gente ouve, realmente, igual você falou, o pai fala, mas ele não quer vir, porque ele está desanimado, porque... Mas a gente impõe tantas coisas para os nossos filhos, por que não impor, né, a evangelização? Que é algo que para a gente faz tão bem, por que não impor para as crianças da mesma forma que a gente impõe o inglês, da mesma forma que a gente impõe a escola? E aí, uma vez eu ouvi de uma mãe, não, mas eu quero que ele cresça e escolha o que ele quer ser, religião. Mas se eu não apresento para ele uma religião, ou se eu não apresento para ele isso, o que ele vai escolher no futuro? Verdade. E a mudança do adulto é muito mais difícil do que a mudança da criança, e a mudança, essa renovação que a gente tanto bate na tecla da renovação íntima. Como é difícil essa renovação ser feita na gente. Mas se a gente começa lá na infância, lá atrás, a gente tem uma percepção muito diferente quando a gente chegar a ser adulto. Dessa mudança, porque ela já começou lá atrás. Sim. Coisas que a gente está tendo que fazer na nossa fase adulta. Então, hoje a evangelização, como o próprio Ezequiel já deu uma mensagem, falou assim, olha, gente, se tivesse mais evangelização, se nós evangelizássemos mais as nossas crianças, nós teríamos menos obsediados e menos obsedianos. Menos obsessores. Porque eles já seriam evangelizados se a gente dedicasse mais à evangelização, né? E é muito importante isso, e é aquilo que você fez, né? No final, convido todos a trazerem seus filhos, netos, sobrinhos, amigos dos nossos filhos para a evangelização, porque eles é parte importante do futuro deles e do nosso também. É isso mesmo. É isso que eu queria colocar, gente. Muito legal. É isso mesmo que a Ana Paula falou. É uma fase da adolescência, é conflitante mesmo, né? Esse conflito, essas duas, agora falou, as duas bagagens. Mas a gente exige, né? A palavra é essa mesmo. A gente exige tanto das crianças e do jovem. Olha, você vai estudar, sim. Você vai fazer inglês, você vai fazer natação. Você tem que fazer isso. Por que não, né, exigir... não, você vai na evangelização, sim. Depois, quando ele atingir uma maioridade e puder escolher, quiser escolher, né, uma outra opção, uma outra, talvez, religião, tudo bem. Mas enquanto você ainda é o responsável pela formação dele ali, você vai, sim, né, levá-lo para a evangelização. Nós, né, os adultos, nós falamos, nossa, eu tô precisando de centro espírita, é tão bom, eu vou lá, eu tomo passe, eu assisto a reunião. Por que não querer essa sensação boa, esse sentimento bom para os nossos filhos, né, para os nossos jovens? Né, fala, né, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Você não tendo essa ação de pai, de mãe, de responsável legal e de levar a criança, o adolescente para evangelização, para a mocidade, é uma forma de impedimento. Você está impedindo, né,
na frase deixar e vir a mim as crianças, impedindo ele ter esse conhecimento, esse contato com o evangelho, esse aprendizado, né? Então, mas você está tão cansado, nossa, coitado, vou deixar hoje, aí deixa hoje, deixa na outra semana, e deixa na outra semana, né? E está cerceando essa oportunidade da criança e do jovem ter esse contato com o evangelho. É isso mesmo. Regina e Ana Paula. Só uma coisinha antes de alguém falar, só para complementar, que eu tive uma experiência muito interessante, que uma mãe virou para mim e eu falei assim, mas cadê o meu aluno? Aí a mãe virou, não, ele demorou muito, eu pus ele de castigo, falei que ele não ia na evangelização, não. Eu falei, mas esse não pode ser o castigo, gente, o castigo tem que ser... Eu ponho outro castigo, pode não assistir televisão, mas não ir na evangelização, porque demorou a trocar de roupa. Quer dizer... Você não vai na escola, você está de castigo. Imagina. Imagina. E vê se eles não iam adorar. Porque muitas vezes ir para a evangelização é cansativo para eles, porque é no fim do dia, já estão cansados. Mas se fosse para eles irem jogar bola, eles iam. Mas se fosse para eles ir para a casa do coleguinha, eles iriam. Se fosse para eles fazerem um monte de outras coisas, eles iriam. Eles não estariam cansados. Então, nós temos que rever a nossa posição de pais para que a gente realmente faça o que a Regina falou. Deixai vir a mim as criancinhas. E aí, é esse o convite. Né? Gente, não vou falar mais não, senão eu fico falando de evangelização. Vou falar à vontade. Aqui, só um instante antes de eu passar a palavra, Regina, a Adriana está perguntando aqui no chat se seria possível disponibilizar o seu PowerPoint. Sim, sem problema. Sim, né? A gente depois... eu mando Raquel, para depois, vocês, eu mando para Raquel. Isso, manda para Raquel. Aí depois a gente vê com a Tati, se não importar, a gente pode disponibilizar o link lá junto com o vídeo no YouTube. Acredito que tem como fazer isso, né, Raquel? Tem como sim, é só você me mandar, Regina, que eu crio o link e mando para colocar junto com a apresentação no YouTube. Ótimo, eu mando sim. Agradeço muito. Ô, Adriana, então está respondido, tá? Alguém, desculpa, eu interrompi alguém. Sou eu, Fernanda. Boa noite, Regina, boa noite a todos. Boa noite. Só queria colocar uma pequena observação, né? Nós temos apenas 3 anos que estamos frequentando lá, pouco mais de 3 anos, né? E a gente já observa uma transformação em nós. A gente já até viu a apresentação sua lá, Ana Paula, com as crianças, que coisa assim, né? É maravilhoso mesmo. E eu, né, na verdade, às vezes sinto uma tristeza de pensar como eu pude demorar tanto, né? Eu sou de família católica, né? A gente fica com o coração apertado, vê esses meninos já tão jovens, né, e já tão transformados, a gente fica assim, eu queria ser assim, né, ter sido colocado, né, a gente tem como se a gente é eterno, tem tempo para aprender, mas, né, a gente fica encantada com o trabalho de vocês, realmente, vocês têm, nossa, um mérito enorme, parabéns para vocês, viu? Que ótimo, mas nunca é tarde. Depois de ir na evangelização. Nunca é tarde, a maioria de nós também viemos, né, de formação católica e tudo, mas nunca é tarde, né, e agora vamos, né, com as nossas crianças, né, meu filho, sobrinho, neto, né, sempre incentivar e levar para começar desde cedo essa formação neles, que vai fazer a diferença. Bacana, gente. Mais alguém gostaria de participar da conversa? A conversa está muito boa. Se deixar, a gente fica falando aqui, né, Regina? Não é? Evangelização é com a gente mesmo, né? Peraí. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Paulo, né, marido da Fernanda. Nós estamos aqui na varanda, está um pouco escuro. Complementando um pouquinho o que a Fernanda falou, né, eu também sou de origem católica, né, e meus pais muito simples, e somos 5 filhos, né, então cuidar de 5 filhos não é fácil, né, e acabou que nós não tivemos assim, evangelização na infância
no seu catecismo, né, na Igreja Católica, né, mas algo assim, muito, digamos assim, superficial e também, assim, frágil. Talvez eu esteja sendo leviano, porque eu também não me recordo, né, precisamente, né, mas o que eu observo é que sem evangelização, eu me tornei, assim, muito livre e também muito incrédulo, né, e automaticamente você passa a ter um contato muito cedo com jovens também com esse mesmo perfil, né, porque acaba que você vai convivendo com quem você se afina, né, tanto quando você vê um jovem assim, evangelizado, digamos assim, né, ele automaticamente ele era até excluído, né, daquele grupo, né, e ele era muito certinho, né, então acaba que você tem um contato muito cedo com bebida alcoólica, né, até com relações afetivas assim muito superficiais, né, fugazes, né, e por aí vai, né, e isso acaba realmente comprometendo a sua trajetória, porque realmente, como você mesmo colocou, fica muito difícil você começar a superar as dificuldades da vida, porque na hora que você pula essa parte boa, né, que é dos 12 até os 18 anos, né, e começa a encarar trabalho, né, acordar cedo para trabalhar e tudo, a sua vida de repente dá uma mudança muito rápida, né, em termos de responsabilidade, no qual você assume essa responsabilidade, ou então você acaba sucumbindo na sua dificuldade em lidar com aquilo e vira um adulto problemático, né. Então, sem essa base, a vida fica realmente muito difícil, né, tanto que você começa a procurar o espiritismo pela dor, né, pela dificuldade, né, pelos tropeços, né, tô falando de mim, e se tivesse uma base realmente sólida na evangelização, a vida fica menos, né, menos pesada, menos difícil, menos sofrida, né, até mesmo porque você passa a ter um entendimento maior sobre o sentido da vida e da existência, né. Então é isso. Mas nunca é tarde para se evangelizar. Fica mais difícil, mas não é impossível. Às vezes a gente chega e busca, muitos chegaram no espiritismo pela dor, mas chegaram. E daqui para frente nós vamos caminhar, nós vamos aprender, né? Nós vamos nos evangelizar também. O importante é começar. Obrigado. Nada, eu que agradeço. E aí, gente? Elde, você quer fazer algum comentário, Elde? Sim. Só queria fazer um comentário em relação às informações que a gente tem, né, da doutrina espírita. É importante a gente ter essa informação de que a criança é mais acessível, né? Essa informação que o Emmanuel dá no livro Consolador em relação aos primeiros 7 anos, né? E que o André Luiz também traz no livro dele, que trata da história do Segismundo. Então, para quem tem, né, sob a tutela, crianças nessa idade, que a gente aproveite essa oportunidade dessa fase que a criança é mais acessível, né? Ela aceita mais as ideias, vai à evangelização com boa vontade, porque muitas vezes pode acontecer da criança, ela vai crescendo, passando para a fase, né, depois dos 7, 9, 10, 11, entra na pré-adolescência e não quer participar mais da mocidade, da pré-mocidade, e acontece sim da criança nessa fase ela afastar mesmo, né, da casa espírita
E os pais, às vezes, não têm como, né? Às vezes não conseguem levar e manter os filhos nessa atividade. Mas, como nesse período, até os 7, em torno, né, dos 7 anos, mais ou menos, a criança já recebeu uma bagagem, né, espiritual, de ensinamentos morais, e ela é mais acessível, eu tenho praticamente certeza absoluta que isso é arquivado e é guardado. O espírito, ele arquiva aquele ensinamento. Porque mais tarde, a gente conhece situações de pessoas que retornam à espiritualidade, nem falo na casa espírita, especificamente, mas retornam àquele estado de espiritualidade, sabe? Por quê? Por causa desse período. Então, é importante a gente aproveitar esse período, porque é ali que está sendo plantada uma sementinha, e plantada mesmo, né? Por causa dessa questão do espírito que ainda não se instalou na reencarnação, né? O espírito ainda, a reencarnação não se deu completamente em torno, né, até os 7 anos. Então, as pessoas responsáveis, né, pais, avós, quem for, né, o responsável pelas crianças, nesse período, que faça um esforço, sabe, assim, um esforço muito grande para motivar e levar, porque é nesse período que essa semente, ela se fixa. Ele pode afastar, mas às vezes, aparentemente, aquilo ali tudo foi por terra, mas não. Eu acredito que fica. Sim. E pode ser até um incentivo para ele continuar, né, na juventude, porque às vezes ele cria ali, enquanto criança, vínculos e laços dos coleguinhas da evangelização infantil, e aquilo fica mais fácil, ele com mais incentivo, mais à vontade, porque o adolescente, o jovem, ele se reconhece em grupo. E aí, se ele criou e fez um grupo ali com as crianças da evangelização infantil, é mais fácil para ele continuar na mocidade, nos ciclos da mocidade, e assim ir avançando. Mas é isso mesmo, fica registrado, fica marcado essa sementinha na criança, na bagagem dela, essa evangelização infantil. Daí é a importância mesmo que a gente viu, que a gente já leu, que está em vários, né, é trazido para a gente em vários livros, a importância mesmo desse período, dessa fase, né, de evangelização nesse período infantil. E do jovem também, e depois do adulto também, porque sempre é tempo. Mais alguém, gente? Quer participar da conversa? Se quiser escrever no chat também, fica à vontade. Não precisa ligar o vídeo, às vezes a pessoa está mais tímida, né? Pode ficar à vontade. Aproveitar que o tema é muito interessante, principalmente para quem tem filho. Isso aí, gente. Tem um exemplo, né, de enquanto alguém não fala, o exemplo de uma mãe, né, da nossa evangelização, que é assim, as filhas são assíduas, sempre presente, raríssima, acho que quase nunca falta, e a mãe traz até a filha, às vezes, ainda, né, com sono, cochilando, mas, né, não deixa de levar a filha na evangelização. E, né, às vezes alguém pode pensar, nossa, coitado, não deixou a menina em casa dormindo. Não, mas a mãe faz questão de levar. E aí chega lá, depois de alguns minutinhos, ela, né, desperta ali daquele cochilo, daquele sono, e já fica animada, e já interage na aula, e já participa. Então, é assim, é um verdadeiro exemplo, né? Eu
Na minha opinião, isso é um verdadeiro exemplo, né, de disciplina, né, o que essa mãe está passando para essas filhas, de disciplina, de, né, essa assiduidade na evangelização, né, é muito importante isso. E ela está, ao mesmo tempo, passando a mensagem do quanto isso é importante, né? Porque Sim. se a criança está com sono, você não vai deixar, não, hoje já vai faltar aula na escola porque ela está com sono. Quando você obriga ela à escola, você está dando um recado, assim, olha, a escola é muito importante. Você não vai deixar de levar seu filho no médico por isso, né? Você está dando um recado, olha, saúde é um negócio muito importante. É a mesma coisa que a evangelização, é isso que a gente está conversando aqui, né? E tem muitos pais que não entendem a importância e a necessidade, eu vou falar a palavra aqui, impor, mas não é no sentido autoritário, mas é um negócio que é necessário, que você tem que levar seu filho sim, né? Dei o exemplo aqui do médico, né, cuida da saúde do corpo, a casa espírita a gente cuida da saúde do espírito, né? Isso, é muito importante. Não é com autoritarismo, né, Leandro? Mas é com moral. A gente tem que ter uma autoridade moral, mas para a gente ter essa autoridade moral, a gente tem que ser exemplo. Assim como o Cristo, né? O Cristo não foi autoritário, né? Ele tinha a gente não tem o olhar dele, né? Mas tudo bem. Não, fica só no olhar ele. Exatamente. Mas as crianças têm que ver na gente essa autoridade, né? A gente tem que mostrar para eles. E a importância do médico do corpo e o médico da alma, né? Então, se eu preciso do médico do corpo, se a gente sabe que a alma precisa de ser curada, para o corpo ser curado, então, por que não mostrar para eles o médico da alma, né? Por que não exigir deles o remédio tão importante, né? Porque a gente está precisando do remédio, né? Porque a gente já está aqui há tanto tempo, a gente está precisando do remédio. A gente não, né? Não tem jeito. Sem esse remédio, a gente não consegue superar, né? Sim. A Vânia está fazendo uma pergunta aqui, assim, resumindo, ela gostaria de saber como tratar a evangelização, assim, de crianças especiais, né? Bom, aí eu acho que é uma questão, que a Regina vai poder falar, eu acho que é uma questão de metodologia, né, de específica, né, assim como na escola, né, a gente tem a inclusão dessas crianças, né, acredito que seja por aí, né? É por aí mesmo. A inclusão, a gente não separa, né, se faz, hoje a educação como um todo preza pela integração, né, então a criança vai estar junto com todas as outras, né, a inclusão vai estar ali, claro que às vezes um apoio, né, de alguma atividade específica, alguma coisa, né, que for passar para as crianças, ter esse apoio mais detalhado, mais específico, mas junto, né, junto com as demais crianças, porque é a inclusão, é sempre manter todo e não fazer nenhum tipo de diferenciação, né, nesse sentido para essa criança, para assim, o grupo vai ter uma sala separada, não, de forma alguma, né, ela vai seguir o grupo, né, como um todo, ali, os ciclos, vai passando nos ciclos e seguindo o grupo como um todo. E acho que a participação dos pais é ainda mais importante nessa situação. O meu caçula, ele é autista, né, então, assim, para eu levar ele na evangelização, com certeza ele vai precisar que eu esteja presente nas primeiras aulas e vai demorar bem mais do que uma outra criança para ter a segurança de ficar sozinho. Então, estou dando esse exemplo, isso. Igual seria numa escola. Então, acho que a resposta para essa pergunta, né, não sei se eu estou errado, né, mas acho que a participação dos pais, que a gente já estava discutindo aqui o quanto que é importante, nessa situação seria ainda mais importante, né? Muito mais importante. Isso mesmo, né? Insistir, levar, estar junto, passar confiança, né? Porque às vezes a criança vai precisar, né, no início de um momento mais com os pais, passar essa confiança. E ele vai estar lá, né, como um ser integrado, né, com todos os colegas participando, né? Interagindo. Sim, é isso aí. Eu só queria fazer uma pergunta para a Regina e para a Ana Paula também.
pegando, pegando o gancho aí O palestrante. do que a Vânia falou, com relação ao treinamento, né, e os encontros que vocês participam de evangelização infantil, infanto-juvenil, essa questão da criança especial, ela tem, nesses treinamentos tem um módulo, não sei se chamaria assim, né, específico para tratar desse assunto, né, porque na escola formal, como o Leandro falou, eu imagino que exista, né, uma formação diferenciada, ou não tem necessidade, né, de ter essa formação. Essa que é a minha dúvida. Então, eu já participei de treinamentos de evangelizadores que tiveram temáticas, né, e já participei de outros treinamentos mais curtos, que daí não entrou, né, nessa parte específica. Aí tem diversos treinamentos, não sei, Ana Paula, quais treinamentos ela já participou que especificamente tiveram para esse assunto, ou uma formação específica, mas já participei de diversos tipos de treinamento, alguns com, né, tratou essa questão, outros não. Da mesma forma, né, já participei de alguns que o tema vem, né, e essa inclusão, ela é colocada de forma bem ampla, e outros que não. Mas, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, a gente recebe, por exemplo, a primeira vez que eu recebi uma criança especial, eu não tinha feito o curso que tinha essa coisa. Mas como a minha formação é na educação, né? Então a gente lida com isso com uma forma mais tranquila. Não vamos dizer que é fácil, né? Porque a gente tem as nossas limitações, que nós estamos com muitas crianças, às vezes idades diferentes, né? E às vezes a gente pega uma criança que tem 15, 16 anos e que coloca na nossa sala porque realmente ele não dá conta de estar lá na sala de 15, de 13, né? E aí a gente tem que saber lidar com isso. Mas é muito interessante o trabalho, as crianças são super participativas, e a gente está vendo que cada vez mais os cursos estão fazendo, né, essa abordagem, né? Essa abordagem, exatamente, faltou a palavra. Essa abordagem, porque cada vez mais a gente está vendo a necessidade de inclusão, né? Mas, Ana Paula e Regina, vocês têm, com certeza, vocês têm essa percepção. Só o fato dessa abordagem de inclusão, comparando com as crianças de hoje, né, com a nossa geração, isso já é um avanço, assim, formidável. Eu acredito que vocês tenham tido experiências disso quando vocês eram crianças. As crianças, antigamente, eram quase que colocadas em isolamento. Não tinha essa oportunidade de inclusão, né, que a gente tem hoje. Isso eu considero, eu não sou da área de educação, gente, eu estou falando aqui minha percepção só. Mas pelo que eu vivenciei quando eu era criança, comparando com a geração de hoje, eu acho isso um ganho fantástico, formidável, assim, incrível. Né? A gente vai melhorar, com certeza, a gente tudo melhora, tudo com o tempo vai sendo lapidado, né? Mas só o fato de você ter isso, tudo bem que muita coisa também foi em virtude das leis, né, que passaram a exigir isso. Mas as escolas abraçaram essa ideia, assim, a gente vê isso em todos os lados. Hoje em dia fala-se muito mais, né, dessa integração, dessa inclusão, do que há 20 anos atrás, isso é verdade. Não, com certeza. Há 20 anos atrás, os pais escondiam os filhos, por vergonha. Muitas vezes. Por medo, porque nem eles não conseguiam lidar com aquilo, né? Com aquela situação, né? Então, eles tinham medo. Como que, se eu não dou conta, como que eu vou lançar essa criança no mundo, né? Então, esse medo fazia com que eles recolhessem os seus filhos. Muitos não saíam de casa. Né? Verdade. Então, hoje,
a sociedade abraçou a causa, porque é uma causa abraçada, né? É uma causa que hoje tem uma dedicação, uma luta forte, para que essas crianças possam fazer parte da sociedade que sempre lhes foi arrancada, né, antigamente. Mas por falta de quê? De condição mesmo, dos espíritos mesmo. Hoje a gente já está melhor, por isso que hoje existem leis para fazer essa inclusão. E as leis vão mudando porque a gente vai evoluindo, né? É isso. Gente, nosso horário já até estourou um pouquinho, a gente precisa dar um descanso para a Regina também, né? Ah, que isso. Queria Deixar, agradecer. a gente vai ficando, conversando. Mas, Regina, queria agradecer. Foi uma satisfação muito grande te conhecer, eu ainda não tinha tido a oportunidade. Eu que agradeço. E, assim, esperamos que você volte em breve. Ainda mais com assuntos assim tão interessantes igual esse de hoje. Bacana, eu que agradeço a oportunidade, gente. Então é isso. Gente, vamos fazer uma prece rápida aqui de encerramento, por favor. Pedir para todo mundo relaxar, levar os pensamentos. Vamos encerrar essa nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos que nos deram essa oportunidade. Rogamos a eles o auxílio necessário para pôr em prática, né, os valores, os ensinamentos, tudo que foi exposto aqui hoje pela nossa palestrante. Vamos fazer que cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado, se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. E nada melhor do que começar pelo amor às nossas crianças, né? Aprendendo a importância da formação evangélica e da responsabilidade que nos compete. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade, esse banquete espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado a todos. Você, viu? Vou te ver também. Vou te ver. Tchau, beijo. Tchau a todos, viu? Tchau, Muito gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até mais. Até mais. Boa noite, gente. Obrigada. Vão te ver, Elde. Ei, Ana Paula. Você Saudade. também. Estava morrendo de saudade, viu? Também, gente. Doida para aglomerar. Um beijo, com Deus, gente. Fica com Deus, gente. Eu também.